Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 de Romanos, e é isso. Temos aprendido muito neste livro, né? Foram só 2 até agora, e eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio, e aí a gente tira. Bom, fazendo a introdução, né? Esse é um canal onde você lê aí um capítulo da Bíblia por dia. E parece que a Bíblia, né, é uma coisa que vai ficar nela. A gente vai ler só para confortar a nossa mente, falar, fiz a minha obrigação. Mas a gente está vendo que a gente vai começar a se rever o mundo, rever as coisas como estão, se entender aí a perspectiva para onde Deus está nos levando, conduzindo o mundo, o plano dele. Então é esse o propósito e o objetivo aqui. E é isso. O livro de Romanos, ele fala muito com a gente e parece que não fala ali para o dia específico, mas ele fala sobre a nossa vida, né? Então, que essa mensagem, que essa palavra esteja fazendo uma transformação genuína na sua vida, no seu coração, assim como ela faz na minha, dia após dia. Ela me corta ali, mas o Senhor vem com cura, vem com restauração, vem com direção, vem com propósito, vem com a vida dele, né, gente? Isso que é o importante. Amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um dia poder ler a Tua palavra e te pedimos, Jesus, que o Senhor fique conosco nesse dia, que o Teu Espírito Santo senta conosco, nos abençoa, nos direciona, nos aconselha em Tua palavra, nos ajude a viver o nosso dia, Deus, de maneira que te agrade, de maneira que siga as Tuas instruções, aquilo que o Senhor tem falado com cada um aqui, que em nome de Jesus isso se torne vida dentro de nós. Coloco diante de Ti a leitura deste capítulo de hoje. Te peço a Tua instrução, que seja o Senhor a falar e não mais eu, em nome de Jesus. Amém? Bora, vai dizer assim. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas, se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar.
Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar, por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. E isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Bom, é isso, o capítulo 3 de Romanos. Então, eu quero me concentrar nessa segunda parte aqui. O capítulo é um pouco robusto, um pouco difícil. Começa ali com o próprio Paulo perguntando, porque ontem a gente viu, né? Então, Paulo mostrando ali que uma pessoa pode ser circuncidada de fato, mas não ser circuncidada no coração, não seguir as leis, os preceitos, os princípios de Deus. E uma pessoa que não é circuncidada está seguindo tudo e ser salvo, e a pessoa que foi circuncidada ali. E a circuncisão, gente, naquela época falava sobre ser pertencente à família de Deus. Por quê? Porque Abraão, ele recebeu essa promessa em Gênesis, por isso que é importante ler a Bíblia toda, porque quando chega nessas partes, a gente fica assim, né? A gente lê a Bíblia e a gente não vai entender, mas se a gente lê a Bíblia como um livro histórico, buscando compreender de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que toda ela faz sentido. Ela solta, ela não faz sentido. Você lê só Gênesis, só Salmos, só Romanos, ela vai ficar meio assim. Mas se você lê e entende, começa a perceber aí uma coisa, o que liga uma coisa na outra, então a circuncisão vai falar sobre isso. Eles acredito que acreditam, né? Que para fazer parte da família de Deus era necessária ali a circuncisão, que foi uma ordem, uma coisa que Deus colocou ali como preceito para serem da família de Israel, tanto que os que quisessem vir a se tornarem judeus, não cristãos, judeus, eles precisavam então fazer ali a circuncidação, que é ali a tirada do prepúcio. E aí, tanto que Paulo vira aqui, ao longo desse texto, não vou me lembrar em qual versículo, mas ele vai ver aí, ele vai falar, mas então, Deus mentiu?
sabe? Então, como assim não vale de mais nada a circuncisão? Como assim Deus estava errado, tanto que ele vira e ele coloca, né? Na minha Bíblia tem entre parênteses, aqui ora eu estou falando como homem, como costumam falar por aí. Deus mentiu, Deus é injusto, Deus se arrependeu lá atrás e agora ele mudou de ideia e não, agora vamos fazer o seguinte, é por outro caminho? Não, de jeito nenhum. Deus não mente, Deus não. Mas desde o princípio ele tinha isso como propósito, sabe? E aí ele vai trazer aqui uma explicação. É complicado, é difícil, mas enquanto a gente vai lendo, vai caminhando pelas escrituras, a gente vai conseguindo perceber e entender, tanto que a gente entendeu um pouco de ontem, porque tipo, e Paulo vai falar isso muito bem daqui para frente, tá? Então eu não vou nem me alongar nessa parte, porque eu falando, tentando explicar, ficaria difícil. Mas Paulo, em muitas cartas, ele vai dar esse jeito aí de estar trazendo essa explicação pra gente de como Deus não mentiu, de como isso era plano de Deus e de como não é que as coisas mudaram, não é que mais a família de Deus, como ele agora aceita os não judeus, não somente, né, aquele povo ali descendente de Abraão, mas como todos nós somos filhos de Abraão. Então é isso que a Bíblia vai tratar de nos explicar daqui para frente. Fica muito atento, presta muita atenção, fica aqui com a gente, que Paulo vai explicar isso muito bem. Então eu quero entrar aqui nessa segunda parte, onde vai falar assim, que Deus então já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não é então pela circuncisão, não é por uma obra, não é por uma lei, não é por um feito, não é por um ato, é pela fé. Quando Abraão ele foi aceito, ele aceitou por causa da fé. Ele saiu muito antes de ser circuncidado. Ele acreditou na promessa muito antes que Deus falasse, Deus desse filho, Deus desse uma terra. Tanto que Abraão ele chegou a ver um filho e ele de fato tem uma nação, né? O Senhor falou que ele podia olhar para as estrelas do céu e contar as estrelas da areia se fosse possível. Nossas estrelas da areia. A areia da praia, se fosse possível, que essa seria a descendência dele. E de fato, a nação de Israel é enorme, os descendentes de Israel é enorme, não somente os descendentes naturais ali, por meio de, né, do seu gen, mas todos aqueles que então entraram na sua família. Eu entrei na família de Abraão a partir do momento que eu aceitei a Jesus e eu criei nessa promessa que foi feita a ele, nisso tudo que Deus prometeu para ele, e eu virei, eu falei, eu quero participar disso. E aí Paulo aqui, ele coloca de uma forma muito bacana, porque ele vai vir aí, ele vai falar, ai meu Deus, o que eu ia falar? Era uma coisa importante, eu acabei de me perder. Ah, tá, que a vantagem que eles têm é essa, foi entregue primeiramente a eles, né? Eu posso entrar na família deles, eles já são ali, mas eles podem perder se eles não acreditarem em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E eu posso entrar e alguns deles, então, ficarem de fora da promessa ali, da vida com Deus, da vida eterna, da vida, enfim, da vida que Deus nos promete, né? Então é por aí, sabe, gente? E aí, Paulo aqui, ele vai introduzir essa parte de que a lei e as obras não nos garantem, né? Ah, não, mas eu faço tudo certo, porque a lei, isso era muito do Antigo Testamento. A lei, as obras, você fazer tudo correto, você meio que se garantia. Mas é impossível você fazer tudo correto. A gente viu ontem, né? A gente às vezes julga uma pessoa, a gente está condenando, olhando para uma pessoa e falando, você não está fazendo tudo correto. Mas a gente se analisa e a gente se vê, a gente está fazendo tudo correto. A gente está incrível.
Gente, a palavra de Deus diz que o único que não pecou foi Jesus Cristo, o único que passou por essa terra e foi santo, do princípio ao fim. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como está escrito aqui, também nesse capítulo de Romanos. Então é isso. Então, às vezes, não, mas eu nem sou homossexual, eu nem faço crimes de morte. Mas você está mentindo, provavelmente, em algum momento, ou você está sendo ganancioso. Então é isso, sabe? Paulo aqui aos Romanos, ele vai aprofundar essa questão de maneira muito sábia, muito maravilhosa. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Então, se você tem dúvida, dificuldade de entender isso tudo, se quiser também deixa aqui, entre em contato comigo de alguma forma e vamos junto, tá bom? Meu tempo se esgotou. Deus abençoe. Tchau, tchau.